Olá, amigos e amigas, gravando uma aula para dar sequência então ao nosso estudo da Lei 10.990, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio Grande do Sul, que também cai ainda é utilizada, embora não fale expressamente, mas é utilizada para os bombeiros militares, que é um dos concursos que estamos estudando. Nós terminamos a aula passada falando começamos, né, o artigo 40, que fala em crimes militares ali. Os crimes militares são previstos no Código Penal Militar, que não cai para o nosso concurso, tá? Mas é importante que saibam que existem são crimes praticados exclusivamente por militares, tá bom? Que alguns deles são exclusivos de militares, que é o caso do crime de deserção, e outros não. Não vem muito ao caso, como não cai no nosso concurso, eu não vou aprofundar, tá? Mas saibam, e vocês verão no curso de formação da Brigada Militar, logicamente será passado pelos instrutores, né? Quais são os crimes militares, exemplo desse que eu acabei de citar aí, que é o crime de deserção e outros crimes que tem previsto no Código Penal Militar, que são julgados perante a Justiça Militar, é diferente da Justiça Comum aí, em que os civis, né, são processados e julgados, tá bom? Não esqueçam que o militar que cometa alguma infração, ele pode também sofrer todos os processos, todos ao mesmo tempo, na justiça, se for crime militar, além da justiça criminal militar, né, ele pode sofrer um processo civil por improbidade administrativa, pode sofrer um processo disciplinar internamente, e também um processo civil por indenização por danos morais e materiais, por exemplo, se cometer o crime de tortura, é exemplo, né? Então responde tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então tem que ter muito cuidado aí, os policiais, principalmente, para trabalharem no estrito cumprimento da lei, né? O princípio da legalidade para policiais ele é muito intenso, né? Então, por isso que o conhecimento das normas é muito importante, tá? Tem uma diferenciação aqui do processo administrativo, de um processo de averiguação, se foi cometida uma infração disciplinar por um militar da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, tá? São nomes diferentes que é importante que vocês memorizem, tá? O oficial da Brigada Militar ou dos Bombeiros, ele é feita uma sindicância, um procedimento para verificar se realmente foi cometida uma infração por um conselho chamado Conselho de Justificação, tá? E para os praças, o nome do conselho é Conselho de Disciplina. Para memorizar isso aqui, simplesmente para isso, tá? Eu pensei que para os oficiais é um pouco mais light, é um conselho de justificação. E para os praças é mais forte, digamos assim, né? Disciplina, né? Justifica para os oficiais, disciplina para os praças. Isso aqui foi só um método que eu criei para conseguir decorar mesmo, tá? A diferença de um para o outro, tá? Se servir para vocês aí, pensem dessa forma, tá? Esse conselho de justificação, quando um oficial é acusado de cometer alguma infração, ele cria então um processo ali, ele vai verificar a autoria e materialidade, né? E caso configurado, estou falando para os oficiais, tá? Configurado ali que realmente ele cometeu um ato grave, exemplo da tortura que eu acabei de falar, né? Ele somente perde a patente aí, o posto dele, a patente, lembra que praça tem graduação e oficial tem patente, ele perde somente perante Tribunal de Justiça Militar, tá? Então, não esqueça que então esse trabalho do Conselho de Justificação, ele vai ao final, ele é encaminhado para o Tribunal de Justiça Militar, que se realmente ficar comprovada aquela falta grave do oficial, ele é excluído aí dos quadros da Polícia da Brigada Militar e declarado indigno para o oficialato. Então, o Conselho de Justificação encaminha os trabalhos para o Tribunal de Justiça Militar, tá? Do Estado. Os praças, eles não têm esse encaminhamento. Ele é submetido ao Conselho de Disciplina, que é ele faz esse trabalho, né, de averiguar ali se realmente cometeu ou não, né, aquela infração, e ao final os trabalhos são encaminhados para o comandante-geral da Brigada Militar. Tá? Então é isso. Nós veremos uma lei que fala especificamente disso aqui, por enquanto só guarda esses nomes: Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, tá? Que cai a lei do nosso concurso aí
dessa parte disciplinar da Brigada Militar e dos bombeiros. O próximo artigo, que é o artigo 46, ele fala dos direitos dos servidores militares. Eu vou pensar alguns deles aqui, tá? Alguns direitos, vocês leiam o artigo 46. Um dos direitos, transporte para seus dependentes, bens, para ele, né, os dependentes e seus bens. Transporte é uma verba, uma gratificação que é paga, uma verba indenizatória para aquelas pessoas que são removidas no interesse da administração. Então, um policial militar, um soldado da Brigada Militar, por exemplo, ou um sargento, né, que no interesse da administração é removido para outra localidade do estado do Rio Grande do Sul, então chama remoção ex officio, ele tem direito a essa verba indenizatória, chama transporte, para indenizar aquela remoção, aquele gasto que ele terá, tá? Se a remoção for pedida, for a pedido, o policial pede para ser removido para outro local, ele não tem direito a essa verba aqui, indenizatória, que é transporte, tá? Então ele vai por conta própria, para outro local. Então o transporte é isso. Porte de arma para oficial, também, que é o inciso 10 aqui. Para os oficiais ele já está garantido aqui, o porte de arma, tanto que na ativa como na inatividade, tá? Então o oficial que se aposenta, né, que é reformado, ele tem direito, já sai com porte de arma garantido por lei, tá? Salvo alienação mental, mas isso aí é o psiquiatra que vai dizer, né? Uma junta médica vai dizer, ó, ele não tem condições de portar arma, que são as exceções que tem aqui no inciso 10, né? Condenado por crime transitado em julgado e que se exercer atividades aí que desaconselhem o porte de arma. Isso aqui para os oficiais. A regra geral o oficial tem porte de arma já garantido por lei, diferentemente dos praças, tá? Os praças, aqueles assim, o porte de arma com restrições impostas aí pela legislação específica. Basicamente o que fala, né, então ele tem porte de arma no praça, mas com algumas restrições. A restrição básica é autorização do comandante-geral da Brigada Militar, tá? Então, praça, para ter o porte de arma, para adquirir uma arma, por exemplo, uma outra arma, né, além da arma funcional da Brigada, ele precisa de autorização do comandante, tá? Aquisição aqui também é permitido uma aquisição de uma arma de uso permitido através da Brigada Militar. O policial ele pode, né, pedir mais uma arma, comprar. O processo é feito pela Brigada Militar. E ele indeniza, logicamente, vai indenizar ali, vai pagar, né, o gasto que foi feito para aquisição daquela arma, tá? E não esqueça que é uma arma de uso permitido, o que está aqui na lei, então não é uso de calibre restrito, pelo menos para a decoreba da lei, tá, para o nosso concurso. Então, uma arma a mais seria por exemplo, não poderia ser uma 9mm ou uma .40, teria que ser uma 386, por exemplo, um revólver 38, que são armas de uso permitido, tá? Esse inciso 13 ele é bem interessante, que a Brigada Militar garante, a lei aqui 10.990 garante assistência jurídica gratuita para os policiais por atos praticados em serviço, né? Então, um disparo de arma de fogo, por exemplo, né, que tenha alvejado alguém, né, em legítima defesa, assistência gratuita está aqui na lei para os policiais, né, para que o policial não precise gastar com advogado do próprio bolso aí, como acontece aí com outras polícias aí no nosso país, tá? Que o policial em serviço, daqui a pouco dá um disparo de arma de fogo em alguém, em legítima defesa, ele precisa pagar um advogado para comprovar que ele estava em legítima defesa, tá? A Brigada já garante isso de forma gratuita. Outro direito aqui, assistência social e médico hospitalar. O policial militar ele tem um hospital militar em Porto Alegre, né, que dá assistência médico hospitalar e assistência social aí para os integrantes da nossa Brigada Militar, tá? O artigo 47 ele tem umas decorebas aqui, que não esqueça que sempre que tem decoreba é o que cai no concurso. Decoreba é o que cai. Então, já anotem, artigo 47. Direito de recorrer, né, recursos hierárquicos, né, dentro da Brigada Militar, uma punição disciplinar, daqui a pouco uma remoção ex officio indevida, qualquer ato ali que tenha sido uma promoção que não veio para o policial, né, que ele estava na fila de promoção, ele seria o próximo da fila, e pular o nome dele para um outro policial, né? Então o direito de recorrer administrativamente, né? Ampla defesa. Então tem duas decorebas aqui, 15 dias úteis, tá? Exclui sábado, domingo e feriado. Quanto ao ato de comprovação, quando o ato
quanto ato que decorra de composição do quadro de acesso. Então, 15 dias úteis para ato que decorra de composição de quadro de acesso, que é o exemplo da furar a fila da promoção. Tu és o próximo a ser promovido a primeiro sargento, por exemplo, e tu não vai. O outro colega que estava depois de ti, pela antiguidade, né? Ele vai e tu não vai, entenderam? Então, tu tens 15 dias úteis para recorrer. Outros demais casos, qualquer caso de recurso, 120 dias corridos, tá? Decorem isso aqui, 15 dias úteis para promoção de quadro de acesso, composição de quadro de acesso, e 120 dias para qualquer outro tipo de recurso, dias corridos, não úteis, tá? As decisões do comandante, decisões, né, da Brigada Militar, sobre recursos, devem ser tomadas no prazo máximo de 60 dias. Então, esse recurso que tu fizeste, por exemplo, o recurso aí de por ter sido preterido na promoção aí para primeiro sargento, do exemplo que dei, tu terás então os 15 dias úteis para recorrer e o comandante terá 60 dias corridos para decidir. Entenderam? 60 dias corridos, exceto em matéria disciplinar, que corre lá naquele Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina. Matéria disciplinar para punição administrativa mesmo, disciplinar pelo comandante-geral da Brigada Militar, nesse caso, disciplinar, o prazo é de 8 dias as decisões para recursos, tá? Então é bem decoreba mesmo, não esqueça, 15 dias úteis para recurso aí do quadro de acesso, né? Composição de quadro de acesso, 120 dias para demais casos em recursos, decisões na Brigada Militar, em regra, 60 dias para o comandante decidir, tá? Exceto em matéria disciplinar, se for disciplinar, são 8 dias. Dias úteis só se fala naqueles 15 dias lá, dias úteis para recorrer aí para o quadro de acesso, tá? Para concluir a nossa aula, aqui no artigo 48 ele fala de remuneração. O que é remuneração? É tudo, é a somatória de tudo que a pessoa ganha, tá? A Brigada Militar ela tem uma parcela fixa que se chama vencimento, tá? Vencimento é uma parcela fixa, que é o soldo, que é uma gratificação, que é o valor que cada escala hierárquica ali ganha. O soldado ganha um soldo X, o segundo sargento ganha um soldo Y, né? Que é um valor fixo previsto em lei e somado com gratificações. Então, vencimento é soldo mais gratificações. Gratificação, por exemplo, para dar aulas, né? No curso de formação da Brigada Militar. Existe uma gratificação de magistério. Então, o vencimento soma o soldo, esse, por exemplo, um valor, sei lá, 3 mil reais de soldo e a gratificação de 500 reais que ele ganhou para dar aula. Esse é o vencimento. Então, a remuneração são os vencimentos, que soma soldo e gratificação, mais as indenizações. Indenização é uma verba de caráter precário. Indenizações elas não incorporam jamais a remuneração do policial. Ele recebe por algo que ele faça ali de forma isolada. Por exemplo, diárias, né? Quando ele vai diária, é um belo exemplo de indenização. O policial ele vai trabalhar em outro local diferente da sua lotação, na Operação Verão, por exemplo, né? Ele vai trabalhar na praia, Operação Carnaval, e ele é lotado em outro local, sei lá, em Santa Maria, e vai trabalhar em Torres. Então ele ganha uma verba indenizatória, que são as diárias. Quando ele voltar para casa, ele deixa de receber as diárias, tá? Então, recapitulando, para concluirmos, então, a remuneração é o termo genérico que se dá que é o total, né? Tudo que o policial ganha. Remuneração é a soma do soldo, mais as gratificações, mais as indenizações, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? Seguimos então na próxima aula. Forte abraço.